Os festejos pelo Divino Espírito Santo e a revistinha em homenagem aos santos juninos. A polêmica das mudanças nas regras da carteira de habilitação. E ainda a mostra sobre Burle Marx em Nova York. Agora no Horizonte Notícia. Nos festejos do mês de junho, não podemos deixar de falar dos Santos Juninos. A revista A Turma, publicação especial para as crianças da Arquidiocese de Belo Horizonte, está com historinhas especiais sobre as celebrações. Desde o ano passado, esta turma encanta as crianças. Os traços de Eric traduzem para o papel muitos ensinamentos e é uma importante ferramenta de evangelização. Eu recebo uma história pronta, que é feita por uma equipe que tem por trás, apesar do meu trabalho às vezes estar em evidência, aparecer mais aqui na revista, tem toda uma equipe por trás que elabora todas as histórias. A edição atual fala sobre a festa junina, período de alegria, comidas gostosas e de lembrar dos santos celebrados nesta época do ano. Festas lindas, meu Deus, dos amores e sabores nas danças dos filhos teus. Ficar de fora, nem pensar. Viva a alegria, pula-pula, o vento balança, pescaria, bandeiras. Roda viva dos amigos, brincadeiras. Salta feliz o coração, viva Santo Antônio, São Pedro e São Paulo, viva São João. A revista A Turma tem por objetivo levar o evangelho e orientar as crianças sobre comportamento, amizade e contribuir para o desenvolvimento do ser humano. A criação dos personagens levou em conta os valores que devem ser transmitidos. Quando eu recebi a proposta de criar esses personagens, eu queria representar crianças que moram em favelas, em comunidades. Por isso eu queria representar uma grande parcela de todas essas crianças que têm sonhos, que planejam realizar alguma coisa na vida. Os santos que nós celebramos no mês de junho, São Pedro, São Paulo, mês de julho, todo esse contexto das festas nossas, São João, Santo Antônio, ajudam também e nos inspiram a questão do caminho da santidade, da beleza da vida cristã, de viver o seguimento de Jesus, ensinar às crianças os valores do Evangelho, amar o irmão, viver em paz com a família, se comprometer com os mais pobres. Para comprar o exemplar ou assinar a revistinha, basta acessar o site da loja Cristo Rei ou enviar e-mail para cristoreivirtual@pucminas.br. Os telefones de contato são 31 3422 3441 e 3421 8587. Nas redes sociais, siga @revista A Turma. Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, realiza neste fim de semana a tradicional Festa do Divino Espírito Santo. Duas paróquias se reúnem com a Sociedade do Divino Espírito Santo da cidade para celebrações centenárias que encantam fiéis e turistas. Quem fala mais sobre a programação é a repórter Vanessa Anício. Realizada desde o século XVIII aqui em Sabará, a celebração do Divino Espírito Santo é tombada pelo patrimônio cultural da cidade. E a edição de 2019 será realizada neste fim de semana. Do meu lado, o Padre Nivaldo, que é o pároco da matriz aqui de Sabará, e ele vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a programação para esse fim de semana. Padre Nivaldo, como que começa a celebração do Divino Espírito Santo aqui em Sabará? Sábado, às 18h30, tem a procissão que traz a bandeira para a igreja saindo da casa de um dos festeiros. E ao chegar aqui, nós temos a missa e logo em seguida levantamos a bandeira do Divino Espírito Santo. Tem um sentido bonito, né? Unir o céu e a terra através da bandeira e logo em seguida se distribui salgados, bebidas, que é uma espécie de expansão da caridade e do amor que vem do Espírito Santo. Já no domingo, pela manhã, às 8h30, diante da igreja Nossa Senhora do Rosário, nós temos a missa campal e de lá então vem a procissão para esta igreja Nossa Senhora da Conceição, onde se conclui então a festa do Divino Espírito Santo. É uma festa, vamos dizer assim, que une as duas paróquias do centro histórico. Nossa Senhora da Conceição, onde nós estamos, que aqui está a sua igreja matriz, e Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade, que também está aqui no centro histórico. Então esse é um momento de cultura, de fé, de muito amor em torno ao Divino Espírito Santo. Muito obrigada, Padre Nivaldo. Todo mundo está convidado, então, para participar dessa tradicional festa aqui em Sabará. Vanessa Anício para o Horizonte Notícia.
Agora é hora dos esportes. André Cristino vem nos contar quais os destaques do fim de semana e também da semana, que teve emoção para os mineiros, né, André? Bom dia. Bom dia a todos. Teve muita emoção, né? O Cruzeiro classificou-se na Copa do Brasil com muita emoção e ontem o Atlético também teve emoção. Bateu o Santos lá em São Paulo por 2-1. Vamos ver os gols da partida. O Santos saiu na frente com 5 minutos, abriu o placar com o Gustavo Henrique nessa cobrança de escanteio. Mas aí depois começou o show internacional de Casares para Ceará para fazer o primeiro. E aí no segundo tempo também o Casares recebeu na direita ali, viu o Ceará dentro da área e tocou para o Ceará fazer 2-1 para o Atlético. Com esse resultado, o Atlético precisava vencer, garantiu vaga nas quartas de final. E aí o adversário de Atlético e Cruzeiro, os adversários serão conhecidos na segunda-feira, quando será feito um sorteio na CBF para saber os confrontos das quartas de final. Inclusive, pode ser um Atlético e Cruzeiro já nessa fase. Já pensou? Seria interessante mais para frente, dar mais emoção. Exatamente. Mas pelo menos a gente garantiria uma equipe mineira na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Mudando um pouquinho de campeonato, amanhã tem o Campeonato Brasileiro da Série B. O América vai jogar contra o CRB, fora de casa, um jogo complicado para o América, que tem que vencer, ainda não venceu na competição. E só para a gente fazer um número preocupante, das 52 equipes que chegaram, completaram 6 rodadas na zona do rebaixamento, apenas 23 não foram rebaixadas. E apenas 2 conseguiram acesso para a Série A. Então a gente torce para que o América saia logo dessa situação e consiga ser a terceira equipe a estar na zona do rebaixamento na 6ª rodada e conseguir o acesso. Amanhã também tem jogo pela Série A. O Cruzeiro vai jogar em casa contra o Corinthians às 7 horas da noite. Nesse jogo, o Cruzeiro ainda segue sem os laterais direitos, Orejuela e o Edilson, que estão em tratamentos. O Fred, a dúvida, ele saiu no jogo no meio da semana pela Copa do Brasil sentindo um incômodo na coxa, não deve jogar. O Egídio, com suspeita de dengue, também deve ficar fora. E o Cruzeiro, esse jogo é importante porque ele está apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento. Então é importante vencer em casa. E no domingo, o Atlético fecha a rodada dos mineiros do Campeonato Brasileiro, joga também às 7 horas da noite contra o Santos. Venceu ontem o Santos e vai em busca de mais uma vitória, porque o Atlético está ali em cima brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, tem apenas 1 ponto a menos do que a equipe do Palmeiras. Mudando um pouquinho, sendo de Brasil e ampliando um pouco, no domingo começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Às 10h30 da manhã, o Brasil vai estrear contra a Jamaica em Grenoble. A Marta, que vem se tratando aí de uma lesão na coxa há 15 dias, ainda não está confirmada, é dúvida, deve ficar de fora da estreia. O grande destaque dessa seleção é a Formiga, será a 7ª Copa do Mundo da Formiga. E no domingo à tarde, 4 horas da tarde, tem um amistoso da seleção masculina. O Brasil encara Honduras lá no Beira-Rio, no Sul. Tá certo. André, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de uma polêmica dessa semana agora, porque desde que o presidente Jair Bolsonaro foi até a Câmara dos Deputados entregar o projeto de lei que muda as regras de trânsito e para a carteira de habilitação, não se fala de outra coisa. O que é que os motoristas especialistas estão pensando disso, André? Pois é, Fernanda. Muita gente tem criticado as mudanças e, principalmente, tem se perguntado se essas mudanças nas regras poderão influenciar negativamente o comportamento dos motoristas. Quase 43 mil condutores tiveram a carteira de habilitação suspensa no ano passado só em Minas Gerais. Os dados são do Detran. São motoristas que cometeram infrações de trânsito que juntas somam mais de 20 pontos. O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso um projeto para que esse limite fosse ampliado para 40 pontos. Aumentar as infrações de trânsito. Isso aí com certeza, porque o povo ele é muito arrogante, então daria mais oportunidades para cometer as infrações de trânsito. A existência de uma indústria de multas é a justificativa para a mudança, mas não é difícil identificar infrações que devem ser punidas, principalmente por quem defende a mudança. Eu achei ótimo, porque a gente que trabalha com carro, hoje em dia a gente não tem umas vias boas aí, e querendo ou não, a guarda municipal, qualquer errozinho que a gente comete é pontuação na carteira mesmo. O fim da exigência do exame toxicológico para motoristas de ônibus, caminhões e vans também faz parte do pacote de mudanças. Pela proposta, a validade da carteira de habilitação passaria de 5 para 10 anos. Mas a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego é contra. Acha que seria um período muito longo. Outra polêmica envolve as crianças. Pela lei, hoje, transportar uma criança de até 7 anos e meio fora da cadeirinha ou de um assento especial é uma infração gravíssima com multa de R$ 293. Pela nova proposta, a multa deixaria de existir.
e o motorista receberia uma advertência por escrito. Nós vimos vários acidentes onde, quando a criança não está presa na cadeirinha, ela é jogada para fora do carro e morre, e outros em que ela está presa na cadeirinha e ela sobrevive, enquanto várias pessoas no carro falecem, né? Então, essa tem um dado que de 2008, quando essa lei se tornou obrigatória para cá, teve uma redução de 12% do número de mortes de criança. Cadeirinha do bebê. Todo mundo que é pai e mãe é responsável. Continua valendo a infração para pontuação. Apenas tirei o dinheiro. Vamos ver se o pessoal vai começar a multar. Como multa? Ou é apenas multa pela multa? Essas medidas todas, elas são muito problemáticas. E o Brasil conseguiu essa redução de 44 para 34 mil em 2018 por conta dessas medidas. Afrouxar essas medidas significa voltar a crescer. Bom, só um alerta aí para os nossos entrevistados que reclamaram das multas. O cinto de segurança continua sendo obrigatório, hein, gente? Bom, ontem nós mostramos uma exposição sobre Burle Marx aqui em Belo Horizonte. E agora o Jardim Botânico da maior metrópole dos Estados Unidos é que faz uma homenagem ao arquiteto e paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. A exposição tridimensional fica no Jardim Botânico de Nova York, na região do Bronx. É a maior exposição já feita na história do local e deve atrair milhares de visitantes ao longo do verão. A exposição traz palmeiras, bromélias e até vitórias régias. Segundo a presidente do Jardim Botânico de Nova York, o espaço é ideal para mostrar o ícone modernista brasileiro. Burle Marx criava paisagens arrojadas, arte vibrante e tinha compromisso apaixonado com a conservação das plantas. O artista, pioneiro da ecologia, desenhou mais de 3.000 parques públicos e privados em países como Estados Unidos, Venezuela e no Sudeste Asiático. No Brasil, além da Pampulha, Burle Marx fez o calçadão de Copacabana, os Jardins de Brasília e o Aterro do Flamengo. A gente fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira, ao vivo. Um ótimo fim de semana para todo mundo e até lá!